Olá! Bora mergulhar num dos temas mais cruciais da segurança do trabalho aqui no Brasil? A gente está falando da norma regulamentadora número 12, a famosa NR12. A ideia hoje é desvendar juntos o que ela significa na prática, para proteger a vida de quem está ali, no dia a dia com máquinas e equipamentos. Olha, em qualquer ambiente industrial, a gente sabe que o ritmo é intenso. E os riscos, bom, eles são bem reais. É justamente por isso que segurança não é um detalhe, né? É a base de tudo. A NR12 nasce exatamente dessa necessidade, dessa urgência de proteger vidas. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o risco lá no chão de fábrica. Depois, a gente desvenda a NR12 e seus pilares. Daí, vamos ver de quem é a responsabilidade e, para fechar, falar sobre como se constrói uma cultura de segurança de verdade. Vamos começar pelo começo, pelo mais básico. Afinal, por que a NR12 existe? A resposta é simples e direta. Ela está nos perigos diários do chão de fábrica. A norma é, na verdade, a resposta a esses riscos. É muito importante enxergar a NR12 não como uma lista de coisas proibidas, sabe? Mas sim como um princípio, um guia. A essência dela é criar um padrão mínimo de segurança para proteger todo mundo que opera, faz manutenção ou de alguma forma interage com qualquer tipo de máquina. E aqui, olha só, tá a definição oficial, tirada direto do texto da norma. O objetivo não podia ser mais claro. É prevenir acidentes e doenças desde a hora que a máquina é só um projeto no papel até o seu desmonte lá no final da vida útil. Ou seja, ela cobre o ciclo de vida inteiro do equipamento. E no coração de tudo isso está essa frase aqui. Esse é o propósito final, a grande missão da NR12. Cada artigo, cada anexo, cada detalhe técnico, tudo volta para esse ponto central: proteger as pessoas. Mas atenção, é fundamental saber onde a norma não se aplica. Por exemplo, equipamentos bem simples, movidos na mão, tipo um moedor manual, sabe? Ou eletrodomésticos que a gente tem em casa, como uma torradeira, ou até uma máquina em exposição no museu. Tudo isso fica de fora do escopo da NR12. Certo. A gente sabe que a norma é bem extensa, né? É um documento denso. Então, como é que a gente pode entender isso de um jeito prático? A melhor maneira é pensar nela dividida em 3 pilares fundamentais: o ambiente, a máquina e os procedimentos. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro pilar tem a ver com o espaço físico, porque a segurança começa antes mesmo de alguém encostar na máquina. Isso quer dizer ter áreas de circulação bem claras e livres de bagunça, pisos adequados, máquinas bem fixadas para não ter perigo de tombar e, claro, uma instalação elétrica segura, com tudo aterrado e protegido como deve ser. Agora, o segundo pilar foca no equipamento em si. As zonas de perigo têm que ter proteções físicas. Os botões de comando precisam estar em locais seguros, longe do perigo. E aquele botão de emergência, esse tem que estar sempre visível, acessível e funcionando perfeitamente. A máquina toda tem que ser pensada para proteger contra qualquer peça que possa quebrar e voar e também para ter acessos seguros. E aqui a gente vê o nível de detalhe que a norma chega. Esse número, meio segundo, esse é o tempo máximo de diferença que pode existir entre acionar um botão e o outro num comando bimanual. Por que isso? Para impedir que o operador consiga usar uma mão só e burlar o sistema. É uma garantia de que as duas mãos estão fora da zona de perigo. Esse gráfico aqui é genial. Ele ilustra perfeitamente a precisão da norma. Não é só ter uma escada e pronto. A NR12 especifica qual é o tipo de acesso ideal, e isso muda de acordo com o ângulo de inclinação. Para ângulos mais suaves, uma rampa. Para ângulos mais íngremes, aí já entra uma escada, com ou sem espelho. É tudo pensado nos mínimos detalhes para a segurança. E essa mesma precisão vale para os guarda-corpos. As alturas não são chutadas não, hein? O travessão superior tem essa altura específica para evitar quedas. O intermediário está ali para dar uma barreira extra. E o rodapé, aquele de 20 centímetros, serve para impedir que ferramentas ou objetos caiam e atinjam alguém que esteja trabalhando embaixo. Chegamos ao terceiro pilar, que é sobre as pessoas e os processos. Porque, poxa, de nada adianta ter um ambiente e uma máquina super seguros se os procedimentos forem falhos, né? Isso inclui ter um plano de manutenção todo registrado, procedimentos claros para cada tarefa, sinalização que todo mundo consiga entender, manuais sempre à mão e, o mais importante de tudo, treinamento adequado para a equipe. A segurança, gente, não funciona se for uma via de mão única. E a NR12 deixa isso muito claro. A responsabilidade é compartilhada. Vamos ver direitinho como essa divisão funciona. Para o empregador, existe uma ordem de prioridades, uma hierarquia. A prioridade máxima, o topo, é a proteção coletiva, aquela que protege todo mundo, como as guardas de uma máquina.
Depois, vêm as medidas administrativas, como organizar o trabalho e dar treinamento. E só lá no fim, como a última barreira, é que entram os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, o empregador com o dever de fornecer um ambiente seguro, treinar a equipe e garantir que a norma seja aplicada. Do outro lado, o trabalhador com o dever de seguir os procedimentos, de jamais burlar as proteções, de avisar sobre qualquer problema e de colaborar. Uma responsabilidade complementa a outra. Bom, chegamos ao ponto final e, sinceramente, talvez o mais importante. A NR12 não é o objetivo final, sabe? Ela é a ferramenta para a gente construir algo muito maior. É fundamental a gente mudar essa perspectiva. A norma não pode ser vista como um custo, um empecilho para a produção. Ela é, na verdade, um guia. Pensa nela como um mapa que mostra o caminho para criar um local de trabalho que seja seguro, produtivo e, acima de tudo, humano. Fica então essa reflexão. Quando a segurança deixa de ser só um item numa lista de checagem e passa a ser um valor, algo compartilhado por todo mundo, a norma é cumprida quase que naturalmente. A verdadeira proteção nasce dessa cultura.